Estamos aqui nos estúdios da Band News FM 99.3, nas rádios, né? E também nas plataformas do YouTube, e que sempre vai estar rodando tanto na plataforma da Band RS, como também na minha plataforma Jaqueline Mânica. Estamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. E hoje nós vamos falar de um tema. Vocês já pensaram que a demissão, ela pode ser um impulsionamento de vida? Que nós temos a possibilidade na vida de fazer vários recomeços e que a gente tem a oportunidade de muitas descobertas ou redescobertas? Isso é uma das pautas que nós vamos estar conversando aqui. A nossa convidada de hoje é a Dirlene Silva. Uma mulher que eu conheci, nós participamos de um evento chamado Top Mulher Brasil, onde algumas mulheres foram indicadas como mulheres que, de alguma forma, impactam na sociedade e estimulam empreendedorismo. E eu estava entre essas 12 mulheres e conheci a Dirlene Silva. Ela é a nossa convidada. E a Dirlene, ela é, além de ser uma Brasil, nesse ano de 2025, ela é Top Voice no LinkedIn. É uma mulher que inspira coragem, inspira transformação e realmente fez também, dentre tantas aprendizagens, trajetórias e desafios, ela fez da demissão um ponto de virada. E é sobre isso que a gente vai estar conversando então. Dirlene, super obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite para estar num programa chamado Mentes que Conectam. Que lindo, Jaque. Obrigada pelo convite. Olá a quem está nos ouvindo, nos assistindo. É sempre bom a gente conectar, né, as nossas mentes, porque eu acredito demais que são as histórias que conectam. As histórias são únicas, mas elas conectam, de verdade. E o Mentes que Conectam, além de conectar mentes, conecta 3 grandes pilares. Ele conecta a questão das carreiras, a gente pensar sobre as trajetórias de vida, trajetória profissional. Ele conecta a saúde mental e ele conecta o aspecto das finanças. Essas 3 dimensões, eu entendo que elas são muito importantes para a nossa vida. E foi nesse propósito que realmente eu criei, né, esse espaço de diálogo, de buscar pessoas que são referências, pessoas que possam inspirar outras pessoas. Para a gente começar a nossa brincadeira aqui, nessa conversa, esse diálogo, Dirlene, antes de tu te tornar essa referência que tu és, porque tu tens uma formação gigantesca, né? Depois a gente vai estar compartilhando aí com as pessoas que nos acompanham, é uma formação robusta, não só aqui no Brasil, participa de uma série de MBAs hoje como professora, tu faz palestras, mas a Dirlene, antes de se tornar essa referência de mulher, de liderança, conta um pouquinho da tua história, porque eu fiquei muito emocionada de ouvir. O quanto que tu ultrapassou dificuldades, preconceitos. Como é que tu fez para lidar com todas essas adversidades? Porque a vida nem sempre é justa, né, Dirlene? Sim. E acho que a vida ela vai se apresentando e a gente precisa ir vendo como é que a gente vai lidar com tudo isso. Sim. Conta um pouquinho para quem está te escutando, que eu fiquei assim encantada de ouvir. Essa frase, né, a vida nem sempre é justa, é bem verdade, né? Total verdade. E aí tudo é muito relativo, né? Justiça para quem? O que é justiça? Mas até eu começando a elaborar essa resposta, lembrei novamente, né, no evento que nós nos conhecemos, né, estivemos sábado, eu fiquei muito impactada com o nome do livro, né, da nossa madrinha ali, das top mulheres, que era Ser para Ter. E é uma frase que ela permeia ao longo da minha vida. E é muito disso, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci tendo quase nada. E eu tinha que garantir quem eu era, saber muito bem, né? Só que, até para a gente se assumir, a gente precisa ter uma coragem, que foi a palavra, né, que tu abriste aqui a minha apresentação. Então, desde criança, eu sempre fui muito sonhadora. E eu cresci ouvindo, isso não é para ti. Por causa dos meus sonhos, que eram muito grandes.
uma menina negra, muito periférica. Eu cresci numa vila de chão batido, sem luz elétrica, sem água encanada, sem saneamento básico, enfim. E eu sonhava com coisas que eu mesmo não via. Hoje em dia eu tenho uma amiga, que é a Lisiane Lemos, que é secretária da Inclusão Digital aqui no Estado, né? E ela tem uma frase que está em todas as redes sociais da Lise. Ela fala assim, a gente sonha com aquilo que a gente vê. E eu digo, Lise, eu consegui uma coisa muito complicada, que foi sonhar com coisas que eu não vi. Né? Então, quando eu me apaixonei por economia muito cedo, então, quando a minha família saiu, né, dessa vila, né, que não tinha luz elétrica, não tinha água, enfim, foi para uma casa ainda muito simples, mas pelo menos era um local que tinha energia elétrica, que podia assistir televisão. O que mais me chamava a atenção na TV eram os noticiários e as notícias de política e economia. Estou falando ali de anos 80. Né? Eu sou de 74, tenho 51 anos, então fui criança na década de 1980, né, e adolescente em 1990. E me interessava naqueles assuntos de política e economia e, de alguma maneira, muito intuitiva, né, com 10, 11 anos, totalmente intuitiva, eu conseguia perceber o quanto aquilo impactava na vida da gente. E o fato que as coisas foram acontecendo, foram rolando, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos numa das melhores escolas da minha cidade, Canoas, por justamente ter esse gosto por estudar. Chegando na escola, passei por muito preconceito racial e social. Eu costumo dizer que uma coisa muito triste, o preconceito racial eu já estava meio que acostumada, né? Mas o social, ele se juntou ao racial, que para mim era novo, desconhecido. A minha mãe era gari, né? Então, a trabalhadora da limpeza, só que as pessoas não chamam gari de gari, elas chamam de lixeira, né? Então, eu passei a ter o apelido de filha da lixeira. E muitos perguntam assim, mas não estava escrito na tua testa, filha da lixeira? Não, mas onde é que uma gari trabalha? Nas ruas. Então, se as pessoas me viam conversando com a minha mãe, elas chegavam na sala de aula e diziam assim, eu te vi lá conversando com aquela mulher lixeira. Pronto, filha da lixeira. Né? Pegou. Numa escola com mais de 5.000 alunos, uma das poucas alunas negras. Era uma pessoa que não estava com aquela roupa novinha, estalando, tênis da moda. Não era difícil saber quem eu era ali. Né? Então, esses preconceitos que se uniram ali foi realmente muito pesado. E ali, de novo, de forma muito intuitiva, eu tive que entender, já que eu não tinha bens materiais, né, eu tinha que entender quem eu era ali. Então, daquela escola, eu saí entendendo, né, quem eu era, e eu costumo dizer que eu me tornei protagonista da minha vida aos 15 anos de idade. Né? Então, o fato que, quando me chamavam de negra, eu passava, sim, eu sou negra, ok? E tu é branco? Tu quer que eu te chame de branco? Não precisa, né? Meu nome é Dirlene, teu nome qual é? Sabe? Fazia coisas do tipo. Continuei passando pelos meus preconceitos, tal, mas a diferença era a minha postura. Né? Quando eu decidi ser economista, com 16 anos, eu estava acho que antes de 16 anos até. Foi no curso de contabilidade, eu tive uma disciplina de economia. E quando eu entendi que os assuntos que eu via na TV que me interessavam era economia e tinha um profissional chamado economista, eu saí, né, daquele curso, daquela aula, naquele dia, dizendo que eu seria economista. As pessoas riam de mim, né? Porque diziam assim, nossa, como a filha da lixeira vai estudar ser economista? Né? De novo, veio o ser de eu não aceitar o que a sociedade escolhe. Né? Na verdade, a sociedade escolhe para as pessoas, tá? Então, a sociedade escolheu para mim, que era uma menina negra, não tinha o estereótipo de uma economista, de uma profissional de sucesso. Mas esse era um padrão. Esse era o padrão social, e é até hoje, infelizmente é. Né? Mas eu entendi que eu não precisava seguir aquele padrão que definiram para mim. Então, não é à toa que eu digo que eu sou maior que os meus sonhos, que eu, primeiro, eu tive que ser para depois ter, porque eu tive que assumir realmente. Eu sou essa pessoa, mas eu posso fazer as coisas que as pessoas dizem que eu não posso. Por quê? Quem é que disse? Dirlene, e só assim, de onde surge essa força?
Porque hoje essa situação, bem como tu diz, hoje ela continua acontecendo. A gente evoluiu, eu acho que a gente tem uma evolução Sim, no temos, tempo. graças a Hoje nós Deus, temos né? mais diálogos, a gente tem uma ampliação de consciência, mas aí a gente ainda tem todos esses estigmas, a gente tem os rótulos e a gente tem essas diferenciações e essas segregações. Mas também tem um comportamento aí, né, de que, obviamente, é o que tu diz, tu sente tudo isso, mas tu não paralisa diante disso. Quando tu vê que tu não paralisa, que tu olhas as situações e diz, bom, eu não tenho a arma do dinheiro, eu não tenho como trocar minha pele. E quando tu fala isso, eu lembro daquele filme, o Além das Estrelas, que é o Ah, filme das mulheres que Estrelas foram Além do para Tempo. Estrelas estrelas, Além do Tempo, estrelas isso. além do tempo. Uhum. E o que são as mulheres que foram para a NASA. Sim. E quem me fez um recorte desse vídeo, que eu até tenho usado nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é a Simone. A Simone foi presidente do Simers, foi superintendente, desculpa, do Uhum. Simers. E a Simone Corrêa. E que ela também já participou do Mentes que Conectam, só que quando o Mentes Conectam era ainda lá na RDC TV, né, que acabou fechando, né, RDC TV. E a Simone, ela leva para fazer uma fala, né, para um grupo, um trabalho que nós estávamos fazendo de atendimento, ela leva esse recorte, que é quando uma Das das meninas, ela queria meninas. cursar engenharia. Exatamente. E a Isso. universidade não aceitava. Aceitava negros. Era na época da segregação, né? Nos Estados Unidos isso foi em 68, 69. Né? E ela dialoga com aquele juiz e ela vai Uhum. muito preparada. E aí ela diz, né, você pode ser o primeiro a fazer uma contribuição Sim. e eu não tenho como trocar a cor da minha pele, né? Eu acho Uhum. tão emblemático aquilo, porque ela traz um dado de realidade, dizendo, bom, disso eu Sim. não posso fazer, então o que que eu posso fazer? Eu Sim. posso estudar e eu posso ser uma das primeiras mulheres a quebrar tudo isso, né? E agora, quando eu te escuto falando, tu também fez isso, dizendo, bom, Sim. eu tenho coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não tenho que fazer, porque eu não Sim. tenho recurso financeiro. E essa coragem, essa disponibilidade de não murchar, né? De não te vitimizar com isso, de onde que ela vem? Eu acredito, você tem muita fé, assim, tem muita fé. Acredito que tem coisas que, né, a gente tem que tirar uma força, talvez, de onde existe, mas gosto também de não romantizar as coisas, sabe, Jaque? Muitas vezes chorei, muitas vezes eu caí, né? Mas levantar, né? Entendendo que até existe a questão do falar assim, não tem medo, tem coragem. Não, a coragem não é ausência de medo. Não é ausência de medo. Não é, né? Ela é uma capacidade de enfrentar esse medo, esse desconhecido. Então, eu sempre posso dizer que eu tive muita coragem no sentido de enfrentar, a capacidade de enfrentar. Então, há pouco eu estava em uma outra entrevista, eu estava falando muito da questão das mulheres, de dinheiro, tal, e estava falando das diferenças salariais, né? Eu, ao longo da minha carreira, enfrentei muito isso. Só que eu chegava e enfrentava. Eu ia na liderança e falava, sendo que a maioria das pessoas não falam. Né? Então, uso muitas coisas, por exemplo, da minha mãe, né, que era semi-analfabeta. Minha mãe, ela, como eu falei, era gari. E aí, para deixar de varrer ruas, quando surgiu a Constituição de 88, né, trouxe a lei do concurso público, então ela vislumbrou uma possibilidade de deixar de varrer ruas. Então, ela foi estudar, foi fazer até o 4º ano, ali fez supletivo, tal, acho que Mobral, supletivo, enfim, não lembro como é que era na época, para fazer até o 4º ano do fundamental para conseguir fazer o concurso público. Né? Mas antes a minha mãe era semi-analfabeta. Então, mas eu lembro da minha mãe dizendo para nós o seguinte, porque ela não entende a minha profissão. Eu lembro quando eu me formei, ela me deu um anel de contadora. Tá? Porque ela não entende. Né? Enfim. Então, mas ela dizia assim, eu falava dos meus sonhos, que eu queria tal, ela dizia assim, eu não posso te ajudar porque eu não sei fazer isso. Mas o que eu posso te dizer é que se tu ficar parada, significa que o não tu já tem. Então, vai batalhar pelo sim, vai atrás, né, do que tu quer, vai fazer as coisas Então, a tua mãe te acontecerem. impulsionou. Impulsionou muito nesse sentido, assim, coisas muito simples, mas com palavras, né, dando
essa coragem, né, que eu entendi muito cedo que essa coragem não é a ausência desse medo. É o que, né, normalmente a gente vê isso. Não pode ter medo, tenha coragem. Não é ao contrário, né, não é o antônimo. Né? Então, essa capacidade de enfrentar isso, né, a minha vida toda, né, e isso realmente é muita característica minha, de ter essa coragem. Mas não significa que eu, né, tenha momentos que eu, né, são muito pesados, já chorei, já caí, enfim, muito. Né? Mas aquela história, a diferença entre o fracassado e o vitorioso qual é? O vitorioso é um que fracassou várias vezes, mas não desistiu. Tá? Então, o meu caso é não ter desistido. Então, quando eu conto a minha história, eu lembro que há 2 anos atrás eu fiz uma aula inaugural de um curso de economia, né, de uma das instituições de ensino que eu passei ao longo da vida. Né, eu fiz uma aula inaugural, contei um pouco da minha história e tal. Eu passei 10 anos na faculdade, né, no período pré-ações afirmativas, pré-cotas, pré-tudo que você possa imaginar. URGS muito elitizada, né? Isso início dos anos 90, quando eu entrei na universidade. Né? Existia uma estatística, na época não existia estatística para recorte racial, né? Então, era apenas condição social, condição econômica. Sabia-se que apenas 5% dos estudantes da URGS eram pobres. Então, não consegui entrar na URGS. Lambi minhas feridas, fui, né, para a universidade particular, e lá passei 10 anos. Então, assim, não foi falta de vontade de estudar, porque eu era apaixonada por estudar, mas foi falta de grana para pagar. Então, assim, época de hiperinflação, inflação 80% ao mês, enfim. Né? Então, acontecia qualquer coisa que era o meu salário que eu pagava a faculdade. Então, acontecia alguma coisa durante o mês que eu não tinha todo aquele salário, né? Eu tinha que ter gasto com outra coisa, eu já não conseguia pagar a faculdade, significava que eu tinha que trancar no outro semestre, porque não tinha como a gente negociar. Então, a gente vivia uma crise de crédito. Né? Então, eu lembro que essa pessoa, com 18 anos, perguntou o seguinte: tá, como é que tu conseguiu ficar 10 anos na faculdade e não desistiu? Eu disse, bom, o que eu posso dizer hoje, exatamente, na época, eu não pensava assim. Mas uma coisa que eu posso dizer é o que eu pensava. Porque ser economista era o meu sonho. E enquanto eu estivesse na faculdade fazendo, sei lá, uma disciplina, 2, significa que eu tinha uma chance de conquistar meu sonho. Ao ponto, se eu desistisse, realmente eu ia ter 0% de chance. Né? Então, utilizei bem a questão da economia, né, que a gente traz, o percentual, estatística. Isso. Né? Então, para mim, significou muito, né, isso de entender, não, mas eu estou aqui batalhando, estou tentando, bom, significa que eu tenho alguma chance. Né? E o momento que a gente desistir, não tem mais chance nenhuma. Eu estou refletindo aqui sobre essa tua reflexão, né, de que a diferença entre o fracassado e o vitorioso é que o vitorioso fracassou, mas ele não desistiu. Mas eu entendo que tenham outras características, tem um ponto além, né? Eu Sim, entendo que tu sim. porque eu acho que tem essa força, porque o tempo inteiro que eu tô aqui te escutando, eu fico assim, né? Eu fico vendo, a gente já se emocionou aqui, né? Nesse pouco tempo que estamos conversando, a gente já se emocionou. Eu entendo também, quando eu te pergunto de onde vem, que também tem características tuas, da tua personalidade. Sim. Tem uma força aí, eu acho que tem esse aspecto da tua mãe, porque inteligência não tem a ver com escolaridade. Sim, eu costumo trazer muita diferença do conhecimento da sabedoria, né? Então, no caso da minha mãe tem pouco conhecimento, mas ela tem uma sabedoria milenar, né? E ao mesmo passo que às vezes tem pessoas que dizem, não, eu li tantos livros, talvez tu vai conversar com a pessoa, não sai muita coisa dali. Né? Então, eu acredito sim que conhecimento é diferente de sabedoria. E tem, né, o meu gosto por estudo, como eu digo para Liz, eu consegui sonhar com coisas que eu não via. E tem disso, né? Na minha vida, eu fico pensando, nossa, eu realmente consegui ter vontades, ter sonhos com coisas que eu não via mesmo. Né? Então, o fato de querer estudar era algo que eu não via. Né? Do meu entorno, ali de onde eu vivia, eu via as pessoas trabalhando, mas estudando muito poucas. Né? Então, tanto que o fato de eu querer estudar, ir mais longe, fazer uma faculdade, era algo muito estranho, né, para o meu ambiente. Né? Só que o universo foi... Né, eu não gosto muito da palavra sorte, tá? Porque eu até acredito que a sorte até existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando duro. Né? Então, muitas coisas aconteceram na minha vida de muitas bênçãos.
Por exemplo, a bolsa de estudos que eu fui contemplada, a minha mãe estava fazendo uma faxina na casa de uma pessoa que era secretária de educação no município. E a minha mãe gosta muito de conversar, tal, essa pessoa conversando com a minha mãe. Ela disse, eu estou precisando de alunos carentes, porque eu tenho umas bolsas para distribuir, tal, mas tem que ser bons alunos, porque as bolsas são por notas, a forma de seleção é por notas, tal. Tu não conhece ninguém? Mas, minha filha menor adora estudar. Então, era um gosto que eu já tinha. Quando eu cheguei nessa escola, porque até então, assim, eu estudava, mas eu não tinha ideia do que o estudo poderia proporcionar. A verdade era essa. Era como se fosse um passatempo. E até eu digo o seguinte, quando eu morava nessa vila, né, sem energia elétrica, enfim, sem nada, estudar para mim significava até um passatempo. Porque eu não tinha nada para fazer em casa, né? Então, fazer os temas ali da escola era algo, sei lá, um passatempo. Tá. E fui adquirindo aquele gosto, foi aumentando. Nem livro de leitura, literatura, nem conhecia. Né? O que aconteceu? Quando eu fui contemplada com a bolsa de estudos, numa escola particular, enfim, eu fui conhecer livros de literatura. Eu fui conhecer outras profissões que não as operacionais, que estavam ali no meu dia a dia. Então, realmente, o meu gosto pelo estudo, ele se amplificou exponencialmente. E eu fui entendendo as coisas. Aí, realmente, a questão do conhecimento que vai virando essa sabedoria. E então eu me sinto muito abençoada, as coisas ter chego, né? Foram chegando até a mim. E durante algum tempo, já que realmente eu me senti bastante coitada, tá? Eu lembro quando eu entrei na escola, nessa escola particular que eu falo, né? Para chegar até a sala de aula, eu passava por um corredor, sim. Né? Tinha escada, aqui, o corrimão aqui, tinha um grupinho de meninos sentado aqui, na direita e na esquerda, eles faziam sons de macaco enquanto eu passava. Era algo muito terrível, eu saía chorando ali. Eu chegava na sala de aula chorando. Então, só que em nenhum momento eu pensei em desistir da escola. Eu não gosto, claro que eu odiava, que aquele momento eu odiava. Mas quando eu estava na sala de aula, aprendendo, enfim, estudando. Tu te abastecia? Eu me abastecia, eu amava. Então, por isso que eu, né, nunca pensei em sair da escola. Né? Então, tem muitas passagens da minha vida que eu entendo, nossa, como abençoada eu fui. Mas, ao mesmo tempo, também me senti uma coitada. Nesse momento, eu tinha vergonha da minha mãe. Né? Hoje em dia, eu tenho muito orgulho dela, mas nesse momento eu tive vergonha. Sim, era uma adolescente, né, vivendo todas as questões de uma criança, de uma adolescente. Mas assim, as pessoas muito perguntam, o ponto de virada. É difícil dizer total o ponto de virada quando iniciou. Mas eu lembro de um momento, na escola, eu estava no 7º ano, eu ia ter aula pela manhã e pela tarde. Né? E eu estava preocupada, porque eu não tinha dinheiro para sair da aula pela manhã, ir em casa e depois voltar para a tarde. Porque seria 4 passagens de ônibus, né? Não teria. E aí, essa preocupação eu compartilhei com meus professores, que hoje em dia a gente fala muito mentor. Né? Professores foram meus mentores, mas na época eu só dizia, foram meus anjos. Era isso que eu dizia. Eu compartilhei com eles e eles me disseram assim, olha só, o que tu pode fazer? Sai da aula pela manhã, come alguma coisa aqui por perto, né? E depois vai para a biblioteca, tu gosta muito de estudar e gosta de ler, enfim, até então eu já tinha conhecido então, os livros de literatura, e depois volta para a aula à tarde. Nesse meio tempo, que eu me tornei realmente frequentadora da biblioteca assídua, me caíram nas minhas mãos livros de psicologia, que hoje são os livros de autoajuda. E aí eu ouço muitas falas, tá, dizendo que livro de autoajuda não ajuda ninguém. Eu fico louca com se isso. Ajuda o escritor, né, o autor, e a editora a ganhar dinheiro, enfim. Né? E eu contesto o seguinte, eu entendo que o livro de autoajuda ajuda quem quer ser ajudado. Perfeito. E aí, como qualquer outra coisa, tu como psicóloga, tu pode ser a melhor psicóloga do mundo, até o Freud pode reencarnar aqui. Se não quer ser ajudado, não vai te ajudar. Eu não consigo entender o Brasil. Tu sabe que nisso, assim, eu tenho umas coisas assim, porque
O brasileiro adora novela, adora e fica se fazendo que não gosta, né? Agora porque as novelas realmente estão muito ruins mesmo, mas sempre as pessoas veem filme, dão um pouco água com açúcar, fica fazendo de conta que não vê e que não gosta. Aí os livros de autoajuda, é livro de autoajuda, o coach, daí tu olha no mundo inteiro, as pessoas que trabalham com coach são valorizadas. Aqui porque tem muito picareta, mas tem picareta em tudo que é área, Sim, né? tudo Olha, que é. e isso que tu está falando é isso, o livro de autoajuda. Você não quer, não lê. Sim. Né? Não gosta, tá tudo certo. Agora, por que que eu fico desqualificando? E aí, sabe que teve um dia que eu tinha desses pensadores aí de autoajuda, eu entrei no ranço também, né? Eu não gosto, não sei o quê, ganha. Aí eu disse assim, como é que eu sei que eu não gosto se eu nunca li? Eu nunca escutei essa criatura do início ao fim. Eu olhei, parei para olhar, eu disse assim, ó, esse cara estudou um monte. Daqui a pouco ele tem uma linha diferente da minha, e ele tem a capacidade de falar simples e de acessar pessoas. E a capacidade de acessar pessoas é uma bênção. Porque tu conseguir falar de uma maneira que tanto uma pessoa que é letrada quanto uma pessoa que não é letrada, que ela entenda e faça sentido, e que ela, a partir daquela reflexão, ela consiga mudar a vida dela, Sim. why Sim. not? Não, Então, por que assim, não? tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o que eu digo? Quem me ajudaram foram os livros de autoajuda. Tanto que eu tenho uma frase, aí eu plageio aquela frase do Titanic, né, que a Rose fala, como é: esse homem me salvou de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. Eu digo que os livros me salvaram de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. E foi o seguinte, nesse momento, né, de frequentadora assídua da biblioteca, eu cheguei numa prateleira de livros de psicologia, que na época não se chamava, né, autoajuda, era psicologia. E aí eu lembrei de uma amiga, minha coleguinha, né, que falou que a mãe dela era psicóloga. E eu sempre fui muito curiosa, assim, eu era tímida, né, e depois de um dia eu entendo que eu não era tímida, eu fui silenciada, porque de tanto preconceito que eu passei na coisa, eu ficava muito quieta. Né? Mas algumas coisas me tiravam da minha zona de conforto, que era quando uma coisa que eu não sabia. Porque eu sou curiosa, então eu perguntava, tá, mas o que é isso? E aí, quando a menina falou, minha mãe é psicóloga, eu perguntei, tá, mas o que é isso? Que era uma profissão que eu realmente não tinha ideia mesmo o que era, né? Aí ela me explicou o seguinte, é um tipo de médico que cuida da mente. A palavra mente sempre me interessou, né? Pensamento, enfim, sempre fui um dos apelidos que eu tive foi de Lene a Pensadora, tal. Eu sempre fui de pensar muito, assim, tudo era uma grande questão, tal. E eu achei interessante, né, o nome, livro de psicologia. Né, fui lá naquela prateleira, comecei a ler os livros. Eu não lembro mais quantos livros eu li, mas eu lembro o primeiro, que foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então, eu dou o título para o Joseph Murphy de meu psicólogo, né, porque eu não tinha R$0, na época era cruzeiro, para frequentar um psicólogo. Mas eu li do Joseph Murphy, aqueles livros que tinha naquela prateleira de biblioteca, eu li todos, né, dele, e depois comecei a ler outros autores também. E comecei a entender algo que hoje todo mundo sabe o que é autoconhecimento. Né? Então, aprendi que autoconhecimento é algo que, bom, eu não posso mudar jamais, nunca, a atitude do outro. Mas eu posso mudar a minha atitude em relação ao que o outro me traz. Então, eu comecei a me conhecer e me aceitar. Né? Então, como eu falei aqui, a questão eu chamado o tempo todo, de negra, de macaca, disso, daquilo. Cara, macaco, ninguém deve se aceitar ser chamado de macaco, óbvio. Né? Mas a questão de ser chamado de negro. Por que negro é uma palavra feia? Quando eu me aceitei, eu entendi, não, mas não tem nada de errado ser negra. Porque eu entendia, né, eu cresci, até uma das questões que eu trago, hoje em dia eu sou professora de diversidade e inclusão também, né, então quando a gente fala assim, racismo reverso, não existe racismo reverso, porque o racismo é uma relação de poder, tá? Mas as pessoas negras também, elas reproduzem o racismo da sociedade. Né? Então, sim, acontece, pessoa negra não gostar de outra pessoa negra, porque ela está reproduzindo um racismo que é o que a sociedade, né, trouxe, né, desde sempre. Né? Então, olhar para como é que foi estruturada a sociedade brasileira. Tal. Então, eu cresci nessa sociedade em que reproduz um racismo. Então, mesmo eu, uma pessoa negra, uma menina negra, me sentia incomodada quando eu era chamada de negra. Né? Então, o que eu trago hoje é dizendo assim, olha, hoje
ser chamado de negro não me ofende de maneira nenhuma. Agora, o que vai me ofender é o adjetivo que vem acompanhando a questão do negro. Né? Que aí, normalmente, o negro com um sentido pejorativo, com um adjetivo nada bonito atrás. Né? É isso que vai determinar. Mas, por me chamar de negro, não, por me chamar de mulher, não. Até também uma aula que eu dei recentemente sobre a questão de gênero. Né? Então, eu apresento um vídeo. Até, inclusive, esse vídeo, eu também uso esse recorte, né, da Mary Jackson, acho que é o nome dela. Eu sei que é Mary, certeza. E tem um que é acho que é do Always, do Absorvente Always, que tem um comercial que é chamado Como uma Garota. Né? Que como uma garota, agir como uma garota é considerado uma ofensa. Né? Mulherzinha, como mulherzinha, tal. E esse comercial ele traz uma ressignificação, né, de que como uma garota não é para ser. Por que a gente se ofende quando chama tá que nem mulherzinha? Não é para ser considerado uma ofensa. Né? Então eu fui ressignificando, né, coisas que as pessoas me traziam e eu fui me questionando, tá, mas por que eu me ofendo com isso? Se eu sou uma garota, sou uma mulher, se eu sou negra, sou pobre, sou... Né? Então, eu fui primeiro me questionando o que é autoconhecimento. Né? Aí, a partir disso, eu fui me aceitando. E, a partir disso, eu pude confrontar as outras pessoas. Tu sabe que eu tenho estudado muito sobre essa questão da aceitação, tenho aprendido muito com colegas da psicologia. Hoje a gente tem uma abordagem que é a abordagem de aceitação e compromisso. E essa é uma palavra que também a gente precisaria discutir mais, porque a aceitação não é submissão. Sim, é a aceitação no exato. intuito de poder compreender os fatos. Isso. Então, em alguns momentos, eu tenho que compreender os fatos. Bom, a vida se colocou desta forma aqui. Dentro dessa situação, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar? Bem, beleza, eu não tenho como mudar uma situação. Então, eu vou aceitar, eu vou compreender isso. A partir desta compreensão, eu vou escolher caminhos. Sim, até porque a gente não muda o que a gente não conhece, né? Já que não existe como a gente mudar uma coisa que a gente não conhece. Então, a autoaceitação, ela tem que vir antes de um autoconhecimento, de um conhecer. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não conheço? Então, aí as coisas foram vindo, né? Então, por isso, de novo, usa a palavra eu me sinto essa abençoada, que as coisas foram chegando até mim, né? E aí eu fui absorvendo e fui me moldando, né, a partir da realidade muito minha, assim. Né? E foi te transformando, que foi como eu te Sim. apresentei aqui. E Dilene, tem o ponto que eu acho que também é muito importante, porque aqui a gente está falando com muitas pessoas que são líderes, pessoas que estão nesse mercado de trabalho. E dentro de toda essa tua história, mais recentemente, tu teve um outro momento de transformação, Sim. que tu estavas há muito tempo dentro de uma instituição, e que daí tu acaba sendo, né, enfim, tendo que lidar com a situação de o fechamento desse contrato e te reinventar. Sim. E eu achei super bacana que tu até mencionou comigo, bom, essa até virou um título de uma das minhas palestras. Tem uma palestra chamada Quando a Demissão é uma Bênção. Né? E, novamente, né, foi esse momento de reinvenção e eu acho importante frisar, tá, que ao longo da vida da gente, a gente tem diversas reinvenções, diversas possibilidades de reinvenções, somos infinitas possibilidades, inclusive. Né? E na vida da gente tem muitas chances de ir afiando o machado, sabe? Se preparando para determinadas coisas, que às vezes a gente nem sabe o que vai acontecer. E aí, até coloco que eu entendo que isso é algo do líder. Né? E líder não é simplesmente uma posição. Ser gerente, ser gestor, CEO, são chefes. Mas se vão ser líderes, né, é uma outra coisa. História. Então, eu gosto de trazer sempre que eu sou líder de mim mesma há muito tempo. Então, inclusive, eu faço parte do livro Mulheres na Liderança em Ação, né, é uma coletânea, e o meu capítulo chama-se A Coragem de Ser Líder de Si Mesma, que exige coragem. E aí eu trago, né, o meu exemplo vem, né, desde a minha vida, que eu me tornei líder de mim mesma por não aceitar o que a sociedade dizia que eu era para ser. Né, já começa por ali. E aí, né, no mercado de trabalho, a gente vai galgando, né, alguns pontos e chega um ponto que eu me tornei chefe
aos 21 anos, né? Meu primeiro cargo de gestão foi aos 21 anos, mas eu me considero que eu me tornei líder muito depois. Eu fui entender a verdadeira liderança, né? Então, só essa vírgula aqui. Então, assim, eu passei já aqui nas empresas durante 30 anos. Né? Eu sou uma economista de empresas, sou uma especialista em finanças e me tornei generalista, né, numa determinada instituição. Foi a última na empresa que eu trabalhei. Fiquei 10 anos. Né, então, assumi ali, era head administrativo financeira. Então, nas outras, eu sempre era da área de finanças. E ali, né, eu tinha a parte administrativa, tinha outros setores que não financeiros. Fiquei 10 anos nessa instituição e justamente assim, por ter muitos desafios. Eu sou uma pessoa que gosta de desafio, eu gosto de coisas novas. De novo, eu não me aceito que me coloque dentro da caixa. Normalmente me dizem assim, economista, contador, gostam de rotina. Eu odeio rotina. Eu odeio rotina. Assim, o lugar que eu fiquei mais tempo foi 10 anos justamente por ter sempre muitas coisas novas para fazer. Cada ano, eu disse, não, eu vou assumir pelo menos 2 grandes projetos, 3, enfim, fazer coisas diferentes. E aí veio a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então foi realmente muito complicado. Eu fui demitida, acho que é importante a gente também desmistificar a palavra demissão. Né? Não significa que tu é ruim, tu não presta mais, tu é incompetente. Não, demissões acontecem, porque é um ciclo. Né? São ciclos que são fechados e é importante a gente fechar ciclos para que abra espaço para as coisas novas. Então, quando eu fui demitida, acho que o que mais me pegou na minha demissão foi o fato de a gente estar em pandemia. Porque era um momento que a gente não via ninguém vê ninguém, não tem contato com ninguém, e aquilo me chocou bastante. Nossa, e agora como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou me recolocar se está tudo parado? Está tudo parado. Né? Isso realmente que me deixou assim, muito sensibilizada. Né? E foi nesse momento de sensibilização que eu fui buscar uma pessoa que eu tinha feito um curso, né, o último curso presencial que eu tinha feito lá no finalzinho de 2019, eu fiz um curso de formação em mentoria, formação em mentoria. E essa pessoa se apresentou como especialista em LinkedIn. E ela contou que ela foi no Vale do Silício, visitou o LinkedIn, que é uma rede social, profissional, tal. Por ser, né, ser uma gestora, eu conheci o LinkedIn, porque quando vinha um currículo nas minhas mãos, eu acionava o LinkedIn para ver, né, o que aquela pessoa andava fazendo, os lugares que eu tinha trabalhado, enfim, tal. Então, era uma rede que eu já conhecia. Mas, enfim, quando ela se apresentou a especialista em LinkedIn, aquilo, né, como entrou no ouvido, sai no outro. Mas, ao mesmo tempo, ficou um pouquinho, né? Quando, na veio a demissão, eu contatei essa pessoa e falei assim, olha, está me apavorando mais é o fato de não ter contato com ninguém e tal, né? E aí eu pensei, bom, eu entendi como uma rede social online, né? Talvez me ajude. Ela me disse, interessante e tal. Tu teve realmente um insight certo, né? Porque tu vai ter que agora reativar o teu network no online. E o LinkedIn é justamente para isso, tal. Ela me explicou o que era. E ela me perguntou assim, e quais são os seus propósitos profissionais? E eu disse, olha, eu tenho uma vontade de empreender já faz bastante tempo, mas confesso que eu tenho medo de não ter o salário no final do mês. E, né, o que seria mais segurança para mim seria buscar uma recolocação. Ela disse, bom, não precisa decidir isso agora. Né? Para as duas coisas, é importante o LinkedIn para ti, né, para te reativar o contato. E aí tu pode ver do que Quais tu vai caminhos? fazer, quais caminhos tu vai seguir. E foi isso que aconteceu mesmo. Eu fui me tornando ativo no LinkedIn, uma coisa que eu gosto muito de escrever, fui escrevendo, tal, e as pessoas foram me contatando, fui conversando com pessoas, tudo no online ali. Fui chamar a processos seletivos, fazia alguns processos, tal, mas eu percebi que nada era o que eu realmente queria. Então, tinha uma das questões era, de novo, ter que voltar a ser uma especialista, eu não queria mais. Gostei muito de ser generalista e queria ficar, né, atuando como generalista. E tinha sempre essa questão, não, tem que ser especialista nisso. Tal. Um feedback que eu lembro que eu recebi, porque é muito difícil a empresa dar feedback negativo, né? Mas teve uma empresa que me deu um feedback negativo, que me ajudou também bastante, falou o seguinte, por uma gestora financeira, eu tenho um perfil muito voltado para as pessoas. Tu vê, meu Deus do céu. E isso me ajudou pra caramba, que algo também que me... Sabe, Deus, não.
eu não quero mais mesmo, eu acho que o meu lugar não é mais em empresa. E eu lembro de uma fala de uma pessoa que também se tornou minha amiga ao longo do tempo, que ela me dizia assim, nossa, Juliana, tu tem tantos conhecimentos, eu acho que tu não poderia ajudar mais pessoas estando empreendendo, fazendo outras coisas do que em uma empresa só, uma empresa única. E aquilo foi, né, foram me acendendo. E o que aconteceu? No LinkedIn surgiu um convite para assinar uma coluna de finanças. Quando eu fui na seleção, eles me pediram assim, conta alguma coisa da tua vida que não esteja no LinkedIn, no teu currículo e tal. Contei uma fraçãozinha dessa minha história. Falei assim, Esse é um TED, né? E um TED de uma das gurias isso. do LinkedIn, né? Exatamente. Ela me pediu, tá, conta alguma coisa. Eu falei assim, para ser economista, eu me tornei motivo de piadas primeiro, né? Porque ninguém acreditava que eu conseguiria ser. Aí ela falou assim, não, tem que contar essa tua história na tua coluna. Eu disse, mas qual é a minha coluna de finanças? Te vira. Tá, enfim, eu fui selecionada, eu escrevi 3 artigos ainda, até que saiu o artigo que conta a minha história, que é Quando a Demissão é uma Bênção, né? E fala do lixo a Paris, Quando a Demissão é uma Bênção, e a educação é o melhor investimento. Né? Eu consegui fazer um compilado ali de várias coisas, várias temáticas, né? Falando de finanças, falando, né, da questão social, da educação como investimento e falando de demissão também, né? Então, veio essa questão da coluna, veio o convite para palestrar meu artigo, só que eu não era palestrante. Só que eu não disse que eu não era palestrante. Eu simplesmente falei, ok, tá, para quando eu preciso e tal. Bora lá. Transformei o meu artigo, né, numa palestra, fiz mentoria de oratória, enfim, para aprender a palestrar, me tornei palestrante. Aí veio o convite para dar aula, me tornei professora. E assim foi. Então, que lindo, Dilene. Desculpa te até me atravessar assim, na tua conversa, na tua fala, mas é que eu acho que é bem importante demarcar para quem está nos escutando aqui, para quem está nos assistindo, o quanto que as oportunidades elas não vêm num cavalo dourado. Não é aquela coisa que vai vir prontinha. O quanto que é importante a gente estar realmente com a sensibilidade, com a abertura, que é o que tu disse. Freud pode vir aqui, se eu não estiver disposto a realmente a me conhecer, a me desenvolver, não vai ter o que eu faça. E assim como as oportunidades, né? Quando tu diz assim, uma negativa de um processo seletivo me traz uma informação sobre mim. De novo, não é sobre o outro, é o que eu vou fazer com aquilo que acontece. Então, o quanto nós temos oportunidades o tempo inteiro de poder descobrir mais sobre nós. Sim. Das nossas habilidades, das nossas inquietudes, do que nos brilha os olhos. Então, eu acho que isso é a riqueza da vida. Hoje, uma das grandes competências que a gente tem hoje é a curiosidade, que é essa disposição de poder olhar e ver o que está no entorno. E, às vezes, as pessoas estão tão fechadas dentro de um processo, ou estão querendo que tudo venha prontinho, amarradinho, e ainda com uma lógica muito linear, como se tudo fosse escadinha, fosse passo, step by step, né? Passo a passo. Então, que importante assim estar te escutando e vendo realmente a riqueza das tuas descobertas. O quanto que a demissão é uma bênção, porque, de uma certa forma, foi algo que te chacoalhou e te permitiu que tu pudesse descobrir tantas outras coisas, que, de uma certa forma, a gente vai se acomodando. E a acomodação, ela acaba fazendo com que a gente cresça pouco. Exato. Uma vez um aluno, até contei isso. A zona de conforto, ela é quentinha, aconchegante, mas o problema é que ninguém cresce lá, né? Eu conto isso, eu contei até no Happy Hour, que eu sou colunista aqui na Band News também no Happy Hour, tá? Com o nosso programa aqui, né? Aos sábados. E no Happy Hour, conversando com a Ana Cássia e com o Vicente, eu estava contando que uma vez um aluno me perguntou, mas, prof, se é conforto, por que eu tenho que sair? E eu disse, a pergunta é inteligente a pergunta. E realmente é bom. Só que se a gente ficar muito tempo nesse quentinho, nessa condição,
a gente vai crescer pouco e a gente vai, de alguma forma, vai acomodando, a gente vai caindo, lei da gravidade, né? A gente vai realmente... Sim. Então, o grande ponto, acho que a sabedoria da vida é a gente desfrutar de alguns momentos desse conforto, mas logo em seguida a gente movimentar, porque vida é movimento. Sim. Amei essa frase, vida é movimento. Então, um dado, a questão da demissão, eu nunca fui demitida, aliás, nunca tinha sido antes demitida, né, antes de 2020. Uma das minhas características, até era motivo de orgulho, tá? Era nunca ter sido demitida. Eu pedi a demissão das empresas. Então, assim, eu nunca fui muito de realmente reclamar mesmo. Quando eu começo a reclamar, é sinal que eu estou Algo tem que ser feito. insuportável, algo tem que ser feito, e realmente vou agir. Então, quando eu não estava satisfeito numa empresa, achava que o tempo já estourou, não me sinto estagnada, quero uma promoção e realmente não recebo, enfim, fazia processos seletivos, quando eu era chamada, pedia demissão de uma empresa e ia para outra, e assim ia. Isso se repetiu, né, várias vezes. Então, nessa empresa que eu estava há 10 anos, né, em 2020, fui demitida pela primeira vez. Tá? Então, coisas que me impactaram. A demissão em si me impactou por ter sido talvez a primeira vez, e o fato da pandemia que me impactou ainda mais. Tá? Então, eu lembrei muito da minha mãe, assim, quando eu fui demitida, que eu pensei assim, nossa, o que a minha mãe, uma mulher, uma trabalhadora doméstica, na época fazia quando era demitida? Com 3 crianças. Né? Eu tenho uma filha, né? Eu tinha um apartamento, enfim, uma situação financeira boa, com dinheiro guardado, enfim, né? Não dei muito tempo ao choro, aquele sentimento de perda, né? Não consegui, não precisei ficar com muito tempo com aquele sentimento, mas porque eu lembrei muito do passado, olhei para minha mãe. Né? Então, no meu caso, nunca tinha sido demitida, mas eu olhei, né? Fiquei pensando na minha mãe, e é um ato de empatia, né? A gente pensar isso. Né? Então, de novo, o autoconhecimento vem aí muito forte. Né? E o fato, já que eu defendo hoje, trago muito assim, nas entrevistas, é o fato da gente ter um planejamento de vida, mas não utilizar esse planejamento como uma âncora, e sim como uma bússola. Né? Então, eu tenho o perfil do DISC, o meu perfil do DISC é planejador, tá? Porque eu sou muito planejadinha, eu sou aquela... Para quem nos escuta, né, e como tem pessoas e nos assiste aqui, o DISC é uma ferramenta de mapeamento de perfil, que é uma ferramenta super antiga, mas extremamente eficaz e que mostra algumas características da nossa personalidade, aquelas características mais marcantes. Sim, então assim, o meu perfil é planejadora, realmente sou uma planejadora, então sou muito certinha, assim. Mas eu uso o meu planejamento como uma bússola e jamais como âncora. Que justamente utilizar como bússola, assim, ó, das carreiras que eu tenho, eu sou multicarreira, tá? Eu tenho mais de 10 carreiras ao mesmo tempo. Né? Se eu fosse seguir só o meu planejamento, eu seria empreendedora e professora, que eram 2 coisas que eu queria ser. O restante foram coisas que foram vindo e eu fui, ok, aceito, agradeço. Né? Tive medo? Sim, eu tive muito medo. Eu lembro que a minha primeira palestra, a sensação era que eu ia cair no palco. Porque era ainda em pandemia, então a gente usava aquela máscara, com óculos aqui, porque sem embaçava óculos eu não enxergo mais, né? Então, para passar o slide, eu tinha que estar de óculos, aí respirava, subia aquele... Né? Embaçava o óculos, assim. Foi muito terrível. Mas a minha palestra está no site do organizador até hoje, tá? Que é um evento grande. Até posso falar, Gramado Summit. Tá no site do Gramado Summit até hoje. Né? Então, a minha primeira aula era algo que eu queria muito, ser docente, tenho um mestrado, enfim, tal. Não me chamava, até que um dia uma escola me chamou. E aí eu vou dizer que não? Eu vou. Né? Fui com muito medo, mas fui. Né? Então, às vezes, eu fico pensando, nossa, a diferença da minha primeira aula que eu dei para hoje. Eu lembro que eu pegava, imprimia um monte de folha, anotava um monte de coisa, tal. Né? Porque como a gente estava em pandemia, era tudo no online, né? Mas eu lembro que eu pegava com o meu computador e botava um monte de folha assim, e aí ia passando, tal. Hoje em dia, tudo simples. Mas o que é? Tudo é treino. Então, eu digo para minha filha de 10 anos, filha, ela não gosta de matemática. Tu tem que treinar a matemática, não adianta. Ela acha, como não gosta, ela vai para a aula de matemática, ela não quer nem copiar. Sim. Não quer fazer exercício, tá? Não, é treino.
É treino. É treino. Então, assim, tudo que a gente faz a primeira vez vai causar incômodo, a segunda vez ainda vai dar o incômodo, e assim vai perdendo, aquele incômodo vai se tornando natural. Né? É sobre isso. Né? Realmente enxergar as coisas como... Porque muitas vezes as oportunidades, aí a gente entrando, por exemplo, na questão de gênero, na questão racial, enfim, a gente fala dessas diferenças que existem, né? Eu sempre coloco muito, a gente precisa de oportunidades. Né? Então, até eu tenho um artigo quando hoje em dia eu já fui colunista de 2 bancos, né? E no meu primeiro artigo, quando eu fui colunista de um banco, o nome do artigo era Só Precisando de Oportunidades. Mas eu sempre faço uma vírgula nessa oportunidade, porque oportunidades hoje em dia tem muito mais do que antigamente. Né? Então, a gente avançou bastante. Mas se tiver oportunidade e não tiver vontade, não tiver esse protagonismo, né? Que como tu usou uma palavra de... Porque a vida nem sempre é justa, né? Sim. A vida nem sempre é justa, ok. Mas, muitas vezes, se a gente tem oportunidade, mas se a gente não tiver essa vontade de avançar, a gente não vai adiante. Esse é o ponto. E esse é um dos grandes objetivos desse podcast, de que a gente possa estar inspirando as pessoas e de que a gente possa estar convidando de que cada indivíduo possa realmente pegar a sua vida na mão e poder olhar dessa forma. E não como uma vida romântica, uma vida real, mas que ela precisa dessa implicação. Nós estamos precisando estar mais presentes, nós estamos precisando de mais pessoas que possam estar chamando e dizendo assim, olha, vamos por aqui. Não é fácil, não evitar atalho, que é o que tu falou de sorte, que até isso, para a sorte, tu precisa estar conectado e tu tem que entender que não dá para pegar atalho. Mas, Dilene, assim, o Gui, nosso parceiro aqui, já tinha me avisado há algum tempo que a gente já tinha passado os 40 minutos, a gente já está quase fechando aqui esse nosso momento, essa nossa conversa. E que tu vê, né, de novo, das oportunidades, né? Porque quando a Luciane, CEO do Inovação, me convidou para ser uma das mulheres, que era uma mulher, top mulher, uma mulher que impacta, num primeiro momento, a minha reação, eu? Porque eu. E que eu acho que é algo que eu estou realmente, eu estou pensando muito sobre isso, porque quando eu vejo a tua história, Dirlene, eu olho a tua história, eu olho a tua coragem, e eu digo assim, a minha coragem é nada perto de tudo que tu viveu. Né? Então, assim, e essa foi a reação que eu tive quando eu vi a história da Jéssica, a menina que é bombeira, né? Quando eu vi uma série de algumas histórias ali, eu disse assim, mas qual que é a minha contribuição? E aí isso foi uma reflexão importante. Eu digo, a minha contribuição é viver um dia a dia também, é ter vivenciado os diferentes papéis e ter e realmente ter uma gana, ter essa vontade de não aceitar os fatos só porque estão aí, né? Da gente poder realmente colaborar, de poder impactar e de poder ter essa persistência, né? De ter vivido alguns fracassos e poder ter realmente a vitória também, né? E essa implicação de poder fazer a diferença. Então, foi isso que eu fui olhando e realmente dizendo. E tu vê que oportunidade, né? Que bom que eu aceitei, a gente se conheceu, né? Poder estar aqui. Sim. E agora essa conversa de novo. E são oportunidades, e é assim que as mentes vão se conectando, só que para isso também tem... Exatamente, é importante estar aberto às oportunidades, porque assim, as oportunidades elas não chegam assim com... um headline piscando, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Não, a gente que vai entender se é oportunidade ou não. Né? Não é o cavalo branco, né? Isso. Passando lá, o cavalo da princesa, da Rapunzel, sei lá. Que tá, Sim. não é isso. Isso foi bonito nas histórias e que nem hoje já nem são tão contadas, né? E a gente precisa entender, aquilo é uma oportunidade, não, eu vou. Então, de novo, a questão do planejamento. Digamos, se só tivesse planejado o fato que eu digo, eu sou maior que meus sonhos, porque o meu sonho lá de trás era ser economista. Então, depois que eu me formei, tudo que vier, tá bom, não vou querer. E qual que é o teu sonho agora? Nossa, tem tantos sonhos. Agora são vários, né? Mas um dos meus sonhos, né, que eu costumo dizer, nossa, eu vou me considerar uma mulher bem-sucedida novamente quando a minha filha já tiver, sei lá, formada, com a vida, né, ali estruturada. Isso é bom mesmo. Porque eu entendo que essa questão da maternidade, ou a paternidade, enfim, né, maternidade, paternidade, é algo que, de novo, mexe com a vida da gente,
que a gente passa a se questionar várias coisas, né? Criar um ser humano, né? Dar toda a estrutura para um ser humano é muito difícil. Né? E quando a gente tem um bebezinho lindo, maravilhoso, está na barriga, tal, vai nascer, tá, muitas vezes a gente não percebe que a gente está criando um cidadão, uma cidadã. Uma vida Né? aí. É uma vida. Né? A criança não vai ser sempre criança. Né? Então, ter de novo, né, saber que a minha filha está estável, tal, esse é um sonho, esse é um grande sonho. Um ser para a vida, É, né? um ser para a vida. Mas para a gente fechar aqui, não tem como eu não te pedir alguma dica. Então, já que a gente falou pouco sobre finanças, que é uma das, é uma espinha, né? Sim, É, é uma um, um pilar, vamos dizer assim. E hoje a gente percebe que as pessoas, dinheiro no Brasil é um tabu. Acho Sim. que tem muita dificuldade de. Então, terminando, já meio que trazendo, vamos juntar um bem bolado aqui de fazer um encerramento. Que dicas, que orientações tu traria para as pessoas hoje, sendo essa economista, sendo essa desenvolvedora de pessoas e essa inspiradora aí de tanto pessoas, lideranças, enfim, todo o público que está nos assistindo. O que tu daria assim como um conselho para a gente poder fechar aqui? Tá, são umas falas, assim, não dá um conselho único, não tem condições de fazer, mas eu vou me basear no artigo lá que eu fui desafiado a escrever, por exemplo, falando da minha vida, que era para relacionar, né, a minha história de vida com finanças. E aí eu defendi a educação como o melhor investimento. Quando a gente fala em investimento, primeiro quando a gente pensa em dinheiro. Né? Ah, não, mas eu não posso investir porque eu não tenho dinheiro. E aí a educação ela é importante para todo mundo. Né? Conhecimento é muito importante, mas principalmente para quem não nasceu herdeiro, né? Ela é essencial e é realmente a única possibilidade de investimento que a gente vai ter. Então, no meu caso, eu investi na minha educação, né, no meu conhecimento, para depois conseguir todos os investimentos monetários, todas as coisas que toda a sociedade quer, né? Carro, casa, enfim, viagens. Né? Fui fazer MBA, mestrado lá. Foi depois, né, desse investimento em mim mesma, na minha educação. Né? E eu pautei muito num pensamento, né, de uma pessoa que escreve livros de autoajuda, inclusive. Né? Mas, como eu não tenho preconceito nenhum em relação à autoajuda, eu coloco o seguinte: entende, se tu quer ser ajudado em alguma coisa, né? Se tu quer ser ajudado em alguma coisa, talvez isso te sirva, talvez não sirva, mas aí simplesmente subtrai. Um pensamento do Augusto Cury que fala o seguinte: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se realizam. Eu relacionei esse pensamento com o dinheiro, porque eu entendo que dinheiro ele é um meio e não um fim. Eu nunca trabalhei para ter, para ter dinheiro, sem meu dinheiro. Não. Eu quero o dinheiro para conquistar um determinado objetivo. Né? Então, eu transformei o meu sonho na minha vida, que era ser economista, no meu objetivo de vida. E aí eu tracei metas para conseguir conquistar aquele objetivo. Priorizei meu consumo, porque eu vivia pão e água. Né? Priorizei meu consumo para chegar àquelas metas e conquistar meu objetivo, que era realmente meu sonho. Sonhos sem ação, já que eles são só desejos, realmente. Eu acredito que são ações que geram, né, esse sonho vai se transformar em realidade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não sonhar, como é que a gente vai realizar? Então, realmente o sonho ele é muito importante. A gente tem que partir de algum lugar para realmente conseguir tangibilizar as coisas. Né? Então, o sonho ele tem que sair daquele ministério do ar, né? Tá só no ar. A gente, para conseguir colocar até no papel, a gente primeiro tem que pensar, tem que sonhar. Né? E aí eu realmente consegui entender que o dinheiro ele conecta esses sonhos, né, que posso transformar em objetivos e eu posso ir atrás. Né? E a questão do dinheiro, hoje eu trabalho muito o seguinte: o dinheiro ele precisa ser visto como uma ponte para a nossa satisfação e felicidade, e não mais como algo doloroso, como a gente aprendeu a ver no passado. Né? Que são as nossas crenças. Né? A gente tem muitas crenças em relação a dinheiro, em relação às mulheres, em relação a pessoas negras, em relação às pessoas com deficiência, enfim. Né? A gente tem muitas crenças no mundo.
né? E relação ao dinheiro é uma delas, que o dinheiro é algo muito difícil, muito doloroso, muito duro, tal. Então, Ruim, é é sujo. ruim, sujo, Quem isso. tem não presta. Isso. Então, quando a gente consegue tirar esse ar da Estigmas. maldade em relação a ele, entender que não, ele pode ser uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Ele se torna algo leve. Ele é um pilar da sustentabilidade, né? Para a gente poder seguir adiante. Sim. Mas, Dirlene, realmente é um prazer, não é frase de efeito, né? Aquelas frases educadas, né? Fazem parte de um protocolo. Quando a gente está falando, nós estamos falando de sentido de vida, tudo isso que está colocando. Então, é diferente, né, do viver para o dinheiro, mas de poder entender que dentro do sentido de vida que a gente busca é um recurso que está aí, que é necessário. Dirlene, deixa aqui para as pessoas que estão acompanhando, onde que elas te encontram, né? O tempo inteiro está passando aqui o teu arroba, mas onde é que as informações, como é que elas te acham no LinkedIn, nas redes? Sim, nas redes sociais estou como dirlene.economista no Instagram, no LinkedIn Dirlene Silva, tudo junto, e tenho meu próprio site, que é no www.dirlenesilva.com.br. Eu sempre gosto de dizer que eu adoro pessoas, eu sou uma economista de pessoas, que defendo, né, que economia é sobretudo sobre pessoas, então eu adoro gente, me contatem que realmente a gente se fala. Maravilha. E a gente tem que chegar ao fim. Tá? Para isso, só antes fica aquele recado, aquele pedido de que você possa curtir. Se não está inscrito, que se inscreva, tanto no canal do YouTube da Band RS, quanto no meu, Jaqueline Mânica, e que você possa compartilhar, fazer realmente com que essas reflexões elas possam reverberar. É uma das maneiras da gente contribuir na sociedade e é uma das maneiras da gente poder estar disseminando conhecimento, disseminando realmente boas reflexões, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas qual é a fonte que você está bebendo, que a gente possa se abastecer em boas fontes. E a gente encerra, então, esse episódio de hoje com a Dirlene Silva e nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até.